Olá, minha amada família de IAL. É com o coração um pouco mais apertado, mas transbordando de um propósito ainda maior que inicio esse nosso encontro de hoje. Vocês sabem que aqui nesse canal, em nossa família digital, nós não temos filtros. Nós falamos de fé, de ciência, de saúde, da vida como ela é, sem máscaras, sob a luz dos ensinamentos inquestionáveis de IAL. E hoje nós vamos desvendar um tema que toca a vida de milhões de mulheres. Talvez a sua vida, da sua mãe, da sua irmã, da sua esposa, da sua filha. Um tema que por vezes ele é cercado de medos, de tabus e uma terrível desinformação. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Família de IAL. Meu nome é Márcio, sou biomédico há 23 anos, especialista em citologia oncótica, cérvico-vaginal e imaginologia. No episódio de hoje nós vamos mergulhar fundo nas classificações citológicas, entender como elas funcionam e por que são tão importantes para a saúde integral da nossa família humana. Esse não é apenas um podcast, é um chamado à ação, um abraço de luz e conhecimento que quero dar a cada um e cada uma de vocês. Estou falando do exame de Papa Nicolau. Sim, aquele exame que muitas adiam, algumas temem até o íntimo da alma, mas que acreditem é um verdadeiro milagre da ciência, um presente da prevenção que nos foi dado para que possamos cuidar do nosso templo, o nosso corpo, a morada sagrada do Ruach Kadosh de IAL. Já parou para pensar na ciência, na vida por trás daquele teste? Como se tornou tão eficaz na detecção precoce de algo tão devastador quanto o câncer de colo do útero? E como a ciência, essa dádiva da inteligência que o Criador nos deu, continua aprimorando dia após dia esse diagnóstico, nos dando mais chances de vida? Para começar, nós vamos viajar no tempo. Imagina comigo o início do século XX, uma época sem redes sociais, sem internet, sem essa enxurrada de informação que temos hoje. Um tempo de silêncios, de descobertas lentas. E é nesse cenário que surge um visionário, um homem com um coração inquieto e uma mente brilhante, movido por uma curiosidade do Criador. É o Dr. George Papanicolaou. Nascido na Grécia, ele veio para a América com um doutorado em zoologia. Zoologia! Quem diria que um zoólogo mudaria para sempre a ginecologia, a saúde das mulheres, a história da medicina? Em 1923, o Dr. Papanicolaou estava estudando o ciclo sexual de porcos. Sim, porcos. E foi observando as células vaginais desses animais que ele teve um insight, uma intuição que só pode ter vindo de uma mente conectada ao Criador. Ele percebeu que mulheres com câncer do útero, elas exibiam pilhas anormais de células. Pensa bem, células com núcleos aumentados, deformados, com uma coloração intensa. Ele as chamou de manchas, ou esfregaços, como nós chamamos hoje. O mais doloroso dessa história, essa descoberta que salvaria milhões, a princípio foi ignorada. Quanta verdade em nossos dias não é ignorada? Quanta luz é ofuscada pela descrença, pela falta de visão, pelo medo do novo? Mas a persistência, a fé inabalável na verdade que ele via em suas lâminas, e o reconhecimento de outros cientistas como o Dr. Herbert Trott em 1939 mudaram esse cenário. A semente da verdade, uma vez plantada por mãos ungidas pela sabedoria, sempre germina. Em 1943, Papanicolaou e Trott publicaram um trabalho intitulado Diagnóstico do Câncer Uterino pela Mancha Vaginal, ou pelo esfregaço vaginal. Foi ali, meus irmãos e irmãs, que a verdade começou a florescer para o mundo. Esse trabalho ele mostrou como as lesões pré-invasivas do câncer elas podiam ser detectadas. E o resultado? Nas 2 décadas seguintes, o teste do esfregaço, que se tornaria o Papanicolaou, o nome que hoje reverenciamos, foi amplamente aceito. E o índice de mortalidade por câncer de útero diminuiu consideravelmente. Quantas vidas foram salvas? Incontáveis. Um legado que Papanicolaou, mesmo depois de seu falecimento em 1962, nos deixou como testamento da busca incansável pela vida. A classificação original de Papanicolaou dividia as amostras em
5 classes. Classe 1. Ausência de células atípicas ou anormais. Classe 2. Citologia atípica sem evidências de malignidade. Classe 3. Citologia sugestiva de malignidade, porém não conclusiva. E classe 4. Citologia muito sugestiva de malignidade. Também a classe 5, que é a final, citologia conclusiva de malignidade. A classificação original de Papanicolau, simples em sua genialidade, dividia as amostras em 5 classes. Da classe 1 sem atipias à classe 5, que gritava a malignidade. Um mapa rudimentar, mas que nos mostrava onde estávamos e para onde, pela graça de Yao, não queríamos ir. Foi um marco. Mas, como toda grande descoberta, ela tinha suas limitações. Ela era um tanto quanto subjetiva, não detalhava o grau da evolução. E é aí que a ciência, sempre em busca da verdade e da precisão, continua a sua jornada, nos ensinando a humildade de sempre aprender, sempre evoluir, sempre buscar a perfeição do Criador em cada célula. A ciência, meus irmãos e irmãs, como a nossa fé, ela é um caminho de constante aprofundamento, de desvendar camadas e camadas da complexidade da criação. As limitações da classificação de Papanicolau, elas não foram um ponto final, uma barreira intransponível, mas elas foram um convite à inovação. Foi assim que outros pesquisadores, impulsionados pela mesma busca incansável por verdade, desenvolveram abordagens mais detalhadas, mais precisas. Em 1953, surge um novo nome que ecoaria nos corredores da patologia, Dr. James W. Regan. Ele introduziu uma palavra que para muitos ainda soa um pouco assustadora, mas que foi um divisor nas águas da medicina: a displasia. Ele usou esse termo para descrever alterações celulares que ainda não eram um câncer. Não era um câncer estabelecido, mas que indicavam um risco. Pensa na sabedoria, na profundidade disso. Não é só o sim ou não do câncer, mas um alerta sagrado. Uma luz piscando ali de algo que precisa de atenção imediata, de cuidado. A grande sacada de Regan, a revelação que ele trouxe, foi correlacionar diretamente o que ele via no microscópio, a citologia, o mundo invisível das células, com o que ele via no tecido real, no nosso corpo físico, a histologia. Ele classificou a displasia em leve, moderada e severa. Isso não só ajudou os médicos a entenderem a gravidade, mas também a tomar decisões mais informadas. Uma luz no fim do túnel, um guia em meio à escuridão dos desconhecidos. Mas a jornada, como eu já disse, não parou por aí. A busca pela perfeição é contínua. Em 1967, nos Estados Unidos, o Dr. Ralph Richard deu mais um passo revolucionário, um salto de fé e ciência. Ele propôs uma nomenclatura que mudaria a forma de pensar: neoplasia intraepitelial cervical, ou NIC. O termo neoplasia pode nos assustar, pode soar como uma sentença, mas aqui ele se refere a um crescimento anormal de células. A ideia de Richard foi agrupar as displasias e o carcinoma in situ, um tipo de câncer que ainda não invadiu os tecidos mais profundos, sob essa única classificação. Ele estava nos dizendo com urgência: olha, essas lesões têm potencial de evoluir. Vamos ficar de olho, vamos agir com rapidez, com inteligência, com fé na cura. Richard classificou as NICs em 3 graus. NIC 1, que são as alterações discretas, NIC 2, células indiferenciadas atingindo 2/3 inferiores, e NIC 3, perda total da organização celular. Ele simplificou essa visão em 1990, agrupando as lesões em apenas 2 categorias: NIC de baixo grau, ou NIC BG, correspondente a NIC 1, e a NIC de alto grau, NIC AG, que incluía NIC 2 e NIC 3. Essa simplificação era crucial para a conduta clínica. A grande contribuição de Richard foi nos ensinar que, em muitos casos,
a biópsia era fundamental para confirmar o diagnóstico e planejar o tratamento. Percebem como a ciência vai se aprofundando? Buscando não apenas identificar, mas também prever, nos dar a chance de intervir antes que seja tarde demais. É a misericórdia e a providência de Yao se manifestando através da inteligência humana, da dedicação desses homens. É um lembrete de que nunca estamos sozinhos nessa jornada. E assim, meus amados, chegamos à classificação que hoje é o padrão ouro, a linguagem universal da citologia cervical, a ponte que conecta o conhecimento em todo o planeta, o sistema Bethesda. Imagina um grande encontro de mentes brilhantes, citologistas, ginecologistas, patologistas, oncologistas também, que aconteceu em 1988 na cidade de Bethesda, em Maryland, Estados Unidos. Qual o objetivo? Criar uma classificação clara, padronizada e, acima de tudo, útil para guiar a conduta dos médicos, para que cada mulher, em qualquer lugar do mundo, recebesse o melhor cuidado, a mesma qualidade de diagnóstico. Isso é mais do que ciência, é amor em ação. O sistema Bethesda, revisado em 1991, 2001 e, como descobrimos através das pesquisas recentes, em 2014 e 2022, trouxe inovações fundamentais. A primeira e mais crucial, a adequação da amostra. Não basta coletar, é preciso coletar bem. O sistema passou a exigir a avaliação da qualidade de coleta. Refinou os critérios quantitativos para celularidade em esfregaços convencionais e também na citologia em meio líquido. Isso proporcionou diretrizes mais precisas para laboratórios. Se a amostra não for boa, se o material não for suficiente, o diagnóstico pode ser comprometido. E a vida de uma mulher, ela pode ser colocada em risco. Isso é transparência, é responsabilidade com a vida, é zelar pelo dom do Criador. E aqui vem um ponto que, para mim, é a maior revelação, a maior bênção desse avanço. A integração do conhecimento sobre o papilomavírus humano, o famoso HPV. Vocês sabiam que mais de 90% das lesões de baixo grau, as LSIL, ou LSIL, correspondem à antiga NIC1? Elas estão associadas ao HPV? O Bethesda não só reconhece essa conexão, como incorpora os testes de HPV nos algoritmos de manejo. Não é incrível como o Yao permite que a ciência desvende os mistérios para nos proteger? Isso não é só ciência, é luz. É entender que Yao nos deu capacidade de desvendar mistérios, buscar a verdade para nos proteger. O Bethesda simplifica a abordagem. Lesões de alto grau, HIGZIL, as antigas NIC2 e NIC3, devem ser tratadas sem demora, enquanto as de baixo grau, LZIL, podem ser observadas como um acompanhamento cuidadoso. Isso torna a comunicação entre o citopatologista e o médico muito mais clara, muito mais eficiente. É uma linguagem de vida, de esperança. E as atualizações? O documento de 2002 que analisamos já falava das discussões para a revisão de 2001. Mas a ciência não para, assim como a palavra de Yao é eterna em sua verdade. O sistema Bethesda, ele foi atualizado em 2014 e mais recentemente revisado novamente em 2022. Isso significa que estamos sempre evoluindo, sempre refinando, sempre buscando a melhor forma de cuidar de você, de zelar pela sua vida. A constante busca por padronização e integração de novos conhecimentos, como a relação inegável com o HPV, reforçaram o valor inestimável do exame de Papanicolau e dos sistemas de classificação que o sustentam. É a fé na capacidade humana de aprender, de se adaptar, de aprimorar para a glória do Criador. É a certeza de que a luz da verdade sempre ilumina os caminhos da vida. Entender toda essa jornada, meus amados, do primeiro esfregaço do Papanicolau até o sofisticado sistema Bethesda que temos de hoje, não é apenas uma curiosidade histórica. É fundamental para compreendermos a importância vital da prevenção e do acompanhamento contínuo da saúde feminina. O Papanicolau, em suas diversas formas de classificação, ao longo do tempo,
continua sendo uma das ferramentas mais poderosas na luta contra o câncer do colo do útero. A constante busca por padronização e clareza permite que médicos em todo o mundo falem a mesma língua científica, garantindo que as pacientes recebam um diagnóstico mais preciso e a conduta mais adequada. Isso é globalidade, é união pela vida. A oportunidade aqui, minha família, é imensa. É uma bênção divina, em forma de ciência. Com um exame tão eficaz e em constante aprimoramento, temos a chance real de detectar lesões em fases muito iniciais, quando são totalmente tratáveis e curáveis. Isso significa mais vidas salvas. Significa mais mães com seus filhos, mais esposas ao lado de seus maridos, mais irmãs compartilhando risadas e a fé. Significa saúde para as mulheres da nossa família de IAL e de todo o mundo. A mensagem mais importante que eu quero que vocês gravem em seus corações e ecoe em suas almas é esta: façam o seu exame de Papa Nicolau regularmente. Não adiem, não temam. A ciência, através da sabedoria que IAL nos concedeu, nos deu essa ferramenta poderosa e cabe a nós utilizá-la para cuidar do nosso templo, o corpo que Ele nos deu. É um ato de amor próprio, de cuidado com a vida, de honra ao excelso Criador. E assim, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio da família de IAL. Eu espero que essa jornada pelo universo da citologia tenha sido tão esclarecedora quanto inspiradora. Que nós possamos sempre buscar o conhecimento e aplicá-lo em nossas vidas para a honra e glória do Criador excelso IAL. Agora eu quero ouvir vocês, a minha família. A sua voz importa. Você já fez o seu Papa Nicolau esse ano? Qual que é o seu sentimento sobre esse exame? Compartilhe aqui a sua experiência nos comentários. A sua história pode salvar outra vida, sabia? Se você tem alguma experiência pessoal com prevenção ou com superação que queira compartilhar também, que possa inspirar outras mulheres a se cuidarem, também escreve aqui. A família de IAL está aqui para te ouvir. E que outros temas de saúde e fé, outros mistérios da vida você gostaria que abordássemos aqui, sem filtros, com a profundidade que só a família de IAL pode trazer? Se você gostou desse conteúdo, se sentiu tocado por essa verdade, por favor, curta esse vídeo aí, se inscreve no nosso canal, se ainda você não fez parte da nossa família, e também ative o sininho para não perder os próximos episódios. E o mais importante, o ato de amor mais puro. Você deve compartilhar com a sua família, com suas amigas, com quem você ama, porque o conhecimento, assim como a fé, ela se multiplica, e ele se multiplica e salva vidas quando é compartilhado. Que a paz de IAL, o Criador excelso, esteja com cada um de vocês. Cuidem-se, cuidem de seus templos. E até a próxima, família!